Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã maravilhosa, preciosa, que Deus preparou para nós. Vamos estar orando pela nossa nação, né? Estamos tendo uma convulsão social aí, toda essa situação pós-eleição. Estejamos orando, clamando a Deus e ao mesmo tempo nos posicionando do lado correto, né? Do lado da verdade. Estejamos juntos aqui, fiéis ao Senhor, clamando pela nossa nação, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Mas vamos que vamos aqui, Colossenses, capítulo 3, 12 a 13. Hoje nós vamos falar sobre as fases do perdão, as fases do perdão. Presta atenção no que diz Paulo, cheio do Espírito Santo, em Colossenses 3, 12 a 13. A Bíblia diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdias, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também em nome de Jesus. É o que diz a palavra de Deus para nós nesse lindo texto de Colossenses 3, dos versículos 12 e 13. Então, perdão é fundamental para que possamos vivenciar uma vida livre, liberta, curada, restaurada pelo poder de Deus. É fundamental entendermos o processo do perdão. Essa compreensão pode ser algo decisivo na batalha espiritual, na batalha interior que uma pessoa ferida tem que enfrentar. Mas é interessante, o perdão tem fases, é um processo, é uma decisão comprometida que envolve o caráter, obediente à palavra de Deus, mas também um processo que se realiza no interior das pessoas. Primeira fase do perdão é a indiferença. Vou repetir, primeira fase do perdão é a indiferença. A indiferença pode ser a principal característica de uma pessoa ferida. Ou seja, na prática, né, o extremo oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. A rejeição prolongada pode produzir no nosso interior um sofrimento tão agudo que mata os sentimentos e aniquila qualquer tipo de consideração com aquele que nos agrediu, seja ofensas ou injustiças. Depois de lutar muito com a rejeição, a tendência é se tornar indiferente com o outro. Ou seja, como não podemos matar literalmente aquela pessoa, escolhemos matá-la dentro de nós, ou seja, no nosso coração. Segunda fase do perdão é a raiva. Vou repetir. Segunda fase do perdão é a raiva. Ao perceber que não temos, né, uma outra alternativa senão perdoar, é o que diz aqui no texto sagrado, perdoai uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, a tendência então é a indiferença se transformar em raiva. Raiva. Isso é sinal de que a ferida está sendo espremida no nosso interior. A raiva, por incrível que pareça, é menos pior do que a indiferença. A pessoa já está reagindo e saindo do que a gente chama, os especialistas chamam de coma espiritual. A terceira fase do perdão é o conflito. Vou repetir. Terceira fase do perdão é o conflito. Ou seja, mediante a convicção do Espírito Santo, a raiva vai perdendo a força e a pessoa já consegue lidar com os seus sentimentos, começa a reconhecer os sentimentos. A pessoa percebe que pode enfrentar aquilo tudo, mas ao mesmo tempo parece não querer. Um sentimento forte de que o ofensor não merece ser perdoado vem à tona, né? Vem à mente da pessoa. Porém, não é mais uma luta desigual. A pessoa, além de saber que precisa perdoar, começa a perceber que pode perdoar. Racionalmente, ela está apta a considerar que essa é a melhor opção a se fazer, conforme nos ensina a palavra do nosso Deus. A quarta fase é a frustração. Vou repetir: frustração.
Nesse estágio, a pessoa está totalmente convencida de que ela tem de perdoar e de que pode perdoar, apesar de não gostar da ideia. Vem um certo sentimento de tristeza, de frustração. Porém, ao mesmo tempo em que se sente impotente diante de tudo que sofreu, é fortalecida por uma convicção que está fazendo a coisa certa, que está liberando o perdão. Frustração é a quarta fase do perdão. A quinta fase do perdão é a aceitação. Aceitação. O que é isso, pastor? A pessoa se conforma, né, com a ideia do perdão, colocando a sua obediência acima dos seus sentimentos. É isso que é cristianismo, colocar a obediência acima dos sentimentos. A vida emocional volta ao equilíbrio quando se submete ao governo do Espírito Santo. É a vida no Espírito. Aí vem a outra fase, a sexta fase, a paz. A paz que excede todo entendimento. Após sustentar com firmeza a postura de perdoar, começa então a desfrutar a paz que há tanto tempo perdera por causa do ódio, sentimento de vingança, amargura, mágoa e ressentimento. Esse é indubitavelmente, né, um sinal da vitória sobre a amargura. Ou seja, sem dúvida, é o sinal da vitória sobre a amargura. A paz que excede todo entendimento. O que é paz? Paz é harmonia com Deus e harmonia com o meu semelhante e comigo mesmo, automaticamente. É igual amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo como a mim mesmo. A paz é a mesma coisa. Quando eu tenho paz com Deus, em obediência à palavra de Deus, automaticamente essa paz, ela invade o meu ser e afeta os meus, né? Envolve os meus afetos, as minhas relações humanas. A outra fase, a sétima fase, é a memória cicatrizada. Vou repetir, memória cicatrizada. Então, você começa a sentir o consolo do Espírito de Deus e confortavelmente pode se lembrar das injustiças sofridas, por mais que uma cicatriz assinale, né, uma lembrança, a cicatriz já não dói. Por quê? Porque não incomoda mais. Na verdade, revela o triunfo da cura, o triunfo da cruz. Paulo disse: trago no meu corpo as cicatrizes e não mais as feridas de Cristo. E a oitava fase é o bom humor. Ou seja, quando tudo está superado, ressignificado, vencido, o sintoma de uma memória curada é o bom humor em relação ao que se experimentou já. Alguns chegam até mesmo a fazer piada da situação vivida. O bom humor é simplesmente a menor distância entre duas pessoas. Todo relacionamento, querido, envolve riscos, estamos sempre vulneráveis a grandes decepções, rejeições, traições e outras coisas. Qualquer pessoa pode ser ferida. Você mesmo já feriu alguém em alguma hora da sua vida. O próprio Jesus já foi ferido. Em João 1,11, o texto sagrado diz: ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Jesus foi duramente rejeitado por aqueles que intencionalmente ele amava. A grande questão é como é que nós reagimos à ferida. Como é que nós reagimos às ofensas? Como é que você reage? É o que faz toda a diferença na sua vida e no mundo ao seu redor. Aprenda, querido, precisamos aprender a lidar com essas sobrecargas dos relacionamentos. Situações injustas que já sofremos. Estamos sofrendo e ainda sofreremos. Não importa o que fizeram conosco. Importa é o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Isso vai determinar o nosso caráter e a nossa saúde emocional. Ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Eu vou repetir, ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. Esse é o grande paradigma do perdão. Então, para perdoar, precisamos negar a nós mesmos e abraçar
o estilo demonstrado pela cruz de Cristo. Eu vou repetir, Colossenses 3, 12 e 13. O texto sagrado diz: revesti-vos como, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdias, de benignidade, que é querer o bem do outro, humildade, mansidão, longanimidade, um pavio longo, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que essa palavra traga consolo, restauração e cura ao seu coração. Aqui debaixo tem um link de descrição, onde você pode ofertar, conhecer o nosso trabalho, horário de culto, todas as informações concernentes a esse ministério. Faça isso, se levante como um investidor na obra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Estaremos orando por você. Cada pessoa que nos assiste, dá um joinha, escreva aí no comentário de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, quais são as curas que Deus já promoveu no teu coração, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Giovanni e com a graça de Deus estamos diariamente trazendo uma mensagem do céu para o seu coração. Amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.